Amém, igreja? Boa noite. Quero convidar você, meu irmão, a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e vamos ler versículo 21 até o versículo de número 23. Eu não sei se você sabe, com certeza você sabe, mas esses textos, esse texto em especial, ele faz parte, não fui eu que escolhi, na verdade, a gente usa o calendário litúrgico na igreja, e eu tento sempre que sou convidado pelo reverendo Cid, sempre tento obedecer às leituras da igreja. Então, na verdade, esse texto não fui eu que escolhi, ele faz parte do calendário litúrgico que a própria igreja tem adotado para os cultos, para a leitura dos cultos e para as pregações. Então, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e a gente vai ler um versículo do capítulo 13. Capítulo 14, 21 diz o seguinte: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Agora vire a sua página aí, capítulo 13, versículo de número 4. 13, só o versículo de número 4, diz o seguinte: Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu desde os tempos eternos, Senhor, para que nós nos congregássemos como igreja em Cristo Jesus. E aqui estamos nós, Senhor, lendo a Tua palavra, e queremos pedir que a Tua misericórdia, Senhor, venha sobre nós, de forma que o nosso coração e a nossa mente estejam totalmente rendidos a Ti, e que nós não venhamos nos afastar, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos instruir através da Tua palavra. Peço a Tua misericórdia, em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Essa semana eu li um texto, presbítero Ezequias, que falava que 30% dos jovens brasileiros não creem mais. 30%, eles já são maiores, e na faixa de 16 a 24 anos. E eles já são maiores, jovens nessa faixa etária, eles já são maiores em quantidade do que a quantidade de católicos e evangélicos juntos. E isso se refere ao censo de 2010. Então nós temos uma faixa etária de pessoas que não creem mais. Agora é interessante o que o texto falava, não é que eles não creem mais em nada, eles não creem mais na instituição, eles não creem mais na igreja, na instituição igreja. Eles creem em muitas coisas, creem em fadas, creem em doentes, creem em Harry Potter, creem em tantas coisas, mas eles perderam a fé na igreja, na instituição da igreja. Mas também não é só na igreja, eles perderam a fé em várias instituições, coisa que o texto não falava claramente. Não era apenas na instituição igreja. Em várias instituições, esses jovens já não botam tanta fé assim. Há uns anos atrás, eu participava de um grupo de estudo bíblico, e aí um amigo me fez uma pergunta: Maurício, o que você acha sobre a evangelização nos nossos dias? O que você acha sobre pregar o evangelho? Você não acha que nos nossos dias é muito mais difícil pregar o evangelho do que era no passado? E essa pergunta eu faço para você. Você acha que pregar o evangelho hoje é mais difícil do que pregar o evangelho há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos, 100 anos atrás? Qual seria a sua resposta? Sabe qual é a minha resposta? Não é. Não é mais difícil. Porque nós temos muita tecnologia hoje. O nosso mundo avançou em tecnologia, o nosso mundo avançou em conhecimentos, mas o coração do homem não mudou. E só há um caminho para o coração humano, só uma resposta para o coração do homem, só uma forma do coração do homem ser transformado, ser mudado,
e através de Cristo Jesus. Não há outro caminho, sempre foi assim. O coração do homem sempre foi duro. Nunca foi fácil pregar o Evangelho. E uma coisa que eu já tenho dito aqui na igreja, e até nos grupos de escola bíblica, a nossa função é pregar. Mas quem convence o pecador? Quem? O Espírito Santo. Nós não podemos inverter a ordem. Não é você que convence o pecador. A tua função, a minha função como cristãos é testemunhar de Cristo. E aí a gente tem um outro problema. Muitas vezes a gente testemunha da igreja. Muitas vezes nós testemunhamos das atividades da igreja. Muitas vezes nós defendemos teologias. Muitas vezes nós defendemos a placa institucional. E isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é falar de Cristo Jesus. O que Ele fez, como Ele mudou a tua vida, como Ele é importante para você, quem é Jesus para você. Às vezes a gente muda isso. Esse texto que nós lemos, ele faz parte da primeira viagem missionária de Paulo. Nós lemos que o Espírito Santo, aqui no capítulo 13, versículo 4, que o Espírito Santo foi que conduziu esta viagem missionária. E eu quero agora caminhar com vocês neste capítulo 14, a partir do versículo 1, e nós vamos juntos olharmos para o texto e encontrarmos no texto lições para aplicarmos na nossa realidade. E eu convido você a ler o texto comigo. Capítulo 14, versículo 1 diz o seguinte: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gentios. Sabe o que esse texto está nos falando? Esse texto é uma narrativa. E esse texto está nos dizendo que Paulo e Barnabé tinham uma estratégia. Qual era a estratégia de Paulo quando ele ia pregar o Evangelho numa outra cidade, em um outro local? Ele ia na sinagoga. Por que ele ia na sinagoga? Por dois motivos. Primeiro, porque ali já existia um grupo de pessoas que estava pronto para ouvir. Pessoas que na própria Bíblia são chamados de tementes a Deus. E também judeus que viviam em várias cidades. Paulo então ele vai ali. E também nessa sinagoga acontece o seguinte: normalmente é dado a oportunidade a uma pessoa que vem de fora para falar, para expor as Escrituras, para dar uma palavra. Agora você imagine Paulo vindo de Jerusalém, um judeu de judeus, né, que tem toda uma tradição farisaica, chegando na sinagoga de uma cidade distante. Era uma honra para aqueles que estavam ali receber Paulo. Então ele aproveitava essa situação que está na sinagoga para expor aquelas pessoas que de uma forma ou outra criam em um Deus, ou criam em Deus do Antigo Testamento, ou criam no Antigo Testamento, e expunha a eles o Evangelho, que Cristo, o Senhor Jesus, era aquele que os profetas falavam. Então ele fazia ligação com o Antigo Testamento, e assim as pessoas criam naquilo que Paulo falava. Agora ali também existiam os prosélitos, que eram aquelas pessoas que os judeus estavam levando ao judaísmo. E assim ele tinha a oportunidade de falar para esses também. E o que o texto nos fala que muitos deles creram. Versículo 2. Mas os judeus incrédulos, então veja só, Paulo fala de Jesus, Paulo expõe Jesus ali, mas nem todos aceitam. Paulo tem uma estratégia. Paulo fala de Jesus, mas nem todos aceitam. Judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. A palavra de Deus está nos dizendo que Paulo, naquela sinagoga, naquele contexto, teve muitas pessoas que não creram e foram opositores dele. Isso nos ensina que diante da pregação do Evangelho, nem sempre será fácil. E nós vamos encontrar oposição. Para expor a Cristo, para falar de Jesus, para pregar a palavra, vai haver oposição. Sempre houve oposição. No entanto, o que fazer diante da oposição? E o texto nos fala que Paulo falava
ousadamente, ele continuava a expor, e fez isso por muito tempo. Então, Paulo estava falando, as pessoas, muitos creram, muitos não creram, Paulo continuou pregando o evangelho, mas o versículo 4 nos diz o seguinte: mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra. Veja, a oposição ao evangelho pode se tornar extremamente rigorosa, a ponto deles, nesta situação, querer apedrejar Paulo. E aí Paulo, quando ele está diante de uma situação de violência contra ele e contra Barnabé, o que é que ele faz? Ele reage? Não. Ele simplesmente lembra de uma mensagem de Jesus. Jesus falou que se você falar e aquela pessoa não ouvir, o que é para você fazer? Né? Bater os pés, tirar a poeira dos pés e siga teu caminho. E foi isso que Paulo fez. Aquelas pessoas quiseram usar de violência para com Paulo, Paulo simplesmente os deixou e continuou a pregar em outro lugar. Nós vamos encontrar oposição na pregação do evangelho, mas devemos usar de sabedoria quando essa oposição se levantar contra nós. E o texto segue. Em Listra, quer dizer, Paulo já vai para uma outra cidade ali nas circunvizinhanças. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem, ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Paulo vai para outra cidade pregar o evangelho. Agora Paulo tem uma estratégia. Qual que é a estratégia de Paulo? Ir na sinagoga. Agora nessa cidade não tem sinagoga. E agora? O que eu faço? Eu tinha uma estratégia que agora eu não posso usar. Mas Paulo não deixa de pregar. O texto não fala se Paulo está pregando para uma grande multidão ali de ouvintes. Mas o texto nos fala que tinha uma pessoa que ouviu. Uma pessoa ouviu. Uma pessoa estava atenta. Paulo então foca nele os olhos e vê que ele tem fé. Agora, o texto não nos ensina, não nos mostra como que é que você percebe isso. Como será que o Espírito Santo fala ao nosso coração e fala ao coração daquele que ouve a mensagem do Evangelho? O texto não nos explica isso. No entanto, o texto nos fala que Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Então ele diz: levanta e anda. E aquele homem, simplesmente, de um salto, ele se colocou em pé e saiu andando. Diante da pregação do Evangelho, diante da pregação de Cristo Jesus, em um mundo pagão, e aqui que está o segredo do texto. Pela primeira vez, Paulo está pregando o Evangelho numa situação totalmente pagã. Por que ali não tem sinagoga? Por que ali não tem pessoas que conhecem o Antigo Testamento, ou conhecem alguma coisa sobre a palavra de Deus, para que Paulo possa fazer as pontes de Jesus com o Velho Testamento? Não tem, o texto não fala isso. Mas o texto deixa claro que ali tinha uma pessoa que ouviu, numa situação totalmente pagã. Versículo 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Agora o texto vai nos levar a pensar na situação pagã daquele tempo. Os estudiosos dizem que nessa cidade de Listra e Derbe existia uma lenda. E a lenda era de que os deuses um dia visitaram a cidade.
Os deuses passearam pela cidade, mas ninguém conheceu os deuses. Um casal, no entanto, reconheceu os deuses. Claro que era lenda, né? Um casal, no entanto, reconheceu esses deuses e fez adoração a eles. E esses deuses, então, em reconhecimento a esse casal, transformou a vida deles. Eles tinham uma pequena casa que foi transformada num grande palácio com teto de ouro e paredes revestidas com diamante, e aquele casal então ficou extremamente rico. Ora, essa lenda circulava pelaquela cidade. Talvez os deuses voltem a nos visitar, e quando eles vierem, nós temos que reconhecer e os adorar. Para quê? Para que a nossa vida também mude. E olha o que aconteceu. Paulo está pregando sobre o Evangelho. Paulo está falando de Jesus. Deus, no seu infinito poder e misericórdia, cura uma pessoa. E aquelas pessoas daquela cidade olham para Paulo e para Barnabé e lembram do quê? Da lenda. Como nós precisamos, na hora de pregar o Evangelho, conhecer a cultura do local. Nós muitas vezes não pensamos sobre isso. Como a cultura de um local, de uma cidade, de um país, de um município, de um estado, está fixado no coração das pessoas. E como isso implica na pregação do Evangelho. Agora, olha o que o texto nos continua dizendo, a partir do versículo de número 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. Barnabé chamaram a Júpiter, Paulo a Mercúrio, porque era esse o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, olha só, agora ali naquela cidade existia um templo pagão, em homenagem ao deus Júpiter, ou Zeus, né? Cujo templo estava em frente à cidade. Trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Tinha ali um templo para o deus Júpiter. Quer dizer, era uma cidade plenamente, completamente pagã. E eles olharam os apóstolos, acharam que eram deuses, e vamos trazer bois, vamos trazer oferendas, vamos fazer sacrifícios para os deuses que vieram nos visitar. Que situação? Que situação, Ezequias? Eu e você pregando o Evangelho, aí chegamos lá, vamos falar de Jesus, Deus misteriosamente faz um milagre que nem eu e você entendemos, e aí o povo quer nos adorar, achando que nós somos deuses. Que situação! O que não passou na cabeça de Paulo? O que não passou na cabeça de Barnabé? O texto nos diz que eles rasgaram as suas vestes. Eles ficaram indignados. Eles ficaram entristecidos, porque o povo não entendeu a mensagem que eles vieram trazer. No entanto, talvez até o próprio povo, quando viu eles rasgando as vestes, não entendeu o que eles estavam fazendo. Cultura. Cultura. Talvez eles não conseguiram ali um diálogo real sobre quem é Deus que eles vieram apresentar e o que aquele povo estava esperando. Versículo 15, aqui Paulo então vai falar: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens igual vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs, quer dizer, esses deuses, nessas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E aí é que Paulo vai fazer uma ligação, porque ele não tem como fazer uma ligação bíblica, porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o Velho Testamento. Como é que o que serve a palavra de Deus para quem não conhece a palavra de Deus? Para quem não tem a palavra de Deus como palavra de Deus? Paulo usa uma estratégia, a revelação geral. E ele começa a falar para aquele povo, dizendo:
olha, o Deus que criou todas as coisas, o único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus que criou os céus, a terra e tudo o que há, é desse Deus que nós viemos anunciar. No entanto, vocês estão aí querendo nos adorar, nós não somos deuses. E ele tenta estabelecer ali um diálogo. Versículo 17, contudo, não se deixou fixar sem testemunho, de si mesmo fazendo bem, dando-vos o céu, chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então Paulo continua tentando expor quem é Deus para um povo que tem uma mente pagã. Versículo 18, dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Quer dizer, Paulo está ali tentando expor o Evangelho, tentando falar de Cristo. Parece não haver conseguido estabelecer um diálogo, porque eles ainda estão tentando fazer sacrifícios para Paulo e Barnabé, pensando que eles são deuses. Como a cultura pode impactar a nossa pregação? No entanto, uma mente pagã é uma mente muito volátil. Eles estão querendo adorar Paulo, eles estão querendo adorar Barnabé. Mas olha o que acontece em seguida, versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, aquela cidade onde Paulo estava pregando, que queriam apedrejar ele. Parece que eles estão seguindo os passos de Paulo. Parece que Paulo foi para Listra, eles souberam que Paulo estava lá e eles vão atrás. Judeus de Antioquia e Icônio, e instigaram as multidões a apedrejamento, a apedrejar a Paulo, arrastando-o para fora da cidade, dando-o por morto. Esses judeus vieram, instigaram aquela multidão que queria adorar Paulo, e agora Paulo passa a ser o sacrifício. Eles apedrejam Paulo. O apedrejamento é para a morte. O apedrejamento, ele dilacera a pessoa. Talvez pedaços de Paulo tenha saído junto ali com aquelas pedras. Alguns estudiosos dizem que foi nesse ato, foi nessa ocasião, que Paulo foi levado ao terceiro céu. Porque Paulo fala disso em 2 Coríntios 2, capítulo 15. Que ele conheceu um homem que foi até o terceiro céu e lá viu coisas que não podia revelar. Muitos dizem que Paulo teve uma experiência ali de quase morte. Então, nessa experiência, ele foi levado até o terceiro céu. Outros estudiosos dizem que foi nessa experiência que Paulo quase perdeu a visão. Agora, o que realmente deixa um amante da palavra de Deus, alguém que gosta da palavra de Deus, alguém que se inspira na palavra de Deus, amando Paulo, é o que acontece em seguida. No versículo 20, rodeando-o, porém, os discípulos. Veja que Paulo está pregando em várias cidades, Paulo está tentando estabelecer contato com um povo pagão, e quando você vai vendo o texto, parece que ninguém se converte, parece que ele está ali sozinho, mas o texto nos fala que ele já tem discípulos. Os discípulos levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Paulo passa por um apedrejamento, quase morre. Os discípulos vêm até ele, levantam ele, tratam de suas feridas, e ele volta para a cidade. Que espírito é esse? Que tipo de homem é esse que, depois de tamanha violência, depois de tamanha agressão, é capaz de ainda amar aquela cidade? É capaz de ainda ficar naquela cidade e expor o Evangelho? É capaz de continuar com a pregação? O que move esse Paulo? O que impulsiona esse Paulo? A gente não consegue entender, humanamente, é difícil. Muitos de nós cristãos modernos, se tomássemos uma chibatada,
já abandonaríamos a fé. Eu me incluo nisso. Nós não conseguimos imaginar um sofrimento desse pelo Evangelho e não abandonar aqueles que o agrediram. E aí então, o texto parte para o versículo 21 que nós lemos. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, que são as cidades que ele passou pregando, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar em jejum, os encomendaram ao Senhor, que os havia crido. Meus irmãos, nós precisamos de estratégia. Paulo tinha uma estratégia. Começar pela sinagoga. Nós, como igreja presbiteriana de Botafogo, precisamos também de estratégias de Deus, porque Deus nos chamou para a pregação do Evangelho. Nós temos que continuar esse trabalho. Esse trabalho não parou com os apóstolos e não parou aqui dentro da igreja de Botafogo. Ele precisa avançar. Nós precisamos de estratégias para a pregação do Evangelho neste mundo em que muitos não creem mais nas instituições. A pregação do Evangelho sempre foi difícil, nunca foi fácil. Porque o coração do homem é duro. No entanto, é nosso dever pregar, é nosso dever expor a Cristo, é nosso dever falar de Jesus. Você, cristão, é responsável pela geração que vem atrás de você. É responsável por falar de Jesus para quem vem atrás de você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos. Nós precisamos de estratégias neste nosso tempo em que nós vivemos. Nós também não podemos temer a adversidade. A pregação do Evangelho não é fácil. Poderá vir tempos de luta, tempos de tribulação, tempos de sofrimento, mas isso não é nenhum privilégio dos apóstolos. Isso faz parte da história da pregação do Evangelho, desde quando a igreja começou, desde quando Cristo sofreu naquela cruz. Então, se eu e você sofremos pelo Evangelho, por conta do Evangelho, por causa do Evangelho, por conta de Cristo Jesus, isso faz parte da vida cristã. Isso não tem que fazer você se admirar porque isso está acontecendo com você. Faz parte da caminhada cristã. Claro que não somos sadomasoquistas, mas não precisamos ficar admirados com o sofrimento. Precisamos que Deus nos capacite a, quando passarmos por uma situação de sofrimento, termos o Espírito Santo em nosso coração de forma a fortalecer a nossa fé, para podermos vencer aquela dificuldade. E meus irmãos, nós precisamos de uma Judeia, nós precisamos de uma Samaria. Jesus falou que nós devíamos ir pelo mundo, pregar o Evangelho em Jerusalém, a Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Pela graça de Deus, aqui é a nossa Jerusalém, a igreja é a nossa Jerusalém, aqui nós pregamos o Evangelho. Aqui é o nosso espaço de conforto, digamos assim. Aqui o coral canta, aqui as bandas cantam, aqui você vem e aqui temos ar-condicionado. Aqui é o nosso espaço de conforto, aqui é o nosso Jerusalém. Nós também já estamos, pela graça de Deus, nos confins da terra. Estamos apoiando os trabalhos na França, estamos apoiando os trabalhos no Panamá, estamos apoiando a PMT, e que Deus nos mova a continuar pregando o Evangelho, apoiando trabalhos pelo mundo afora, que Deus nos capacite a isso. No entanto, precisamos de uma Judeia, precisamos de uma Samaria. Talvez a nossa Judeia, a nossa Samaria seja a Urca, quem sabe Jardim Botânico, quem sabe o Catete,
Ou quem sabe o próprio Botafogo, 80 mil habitantes aqui nesse bairro. A minha cidade lá no interior do Rio Grande do Sul tem 30 mil habitantes. Só o bairro de Botafogo tem 2 cidades e meia da minha lá do Rio Grande do Sul. Precisamos de uma nova Samaria. Que Deus nos ajude, que Deus nos mostre, que Deus nos encaminhe a termos um coração desejoso, como igreja presbiteriana de Botafogo, de plantarmos igreja, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém?